No dia 1º de maio, o Brasil celebrou, os trabalhadores brasileiros celebraram na praça pública o seu dia, o Dia do Trabalho, com vaias e aplausos revelando a contradição desse momento vivido em nosso país. A propósito, faço referência a uma ação no Ministério Público Federal, aliás, que o Ministério Público Federal ingressou na Justiça Federal contra a decisão da direção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de suspender a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD contínua. E reproduz o trecho, nós abordamos essa questão desta tribuna, a suspensão inspirada por motivação política, exatamente para não se revelar a realidade do desemprego no nosso país no ano eleitoral. E o Ministério Público aciona a Justiça Federal. O Procurador da República, Ailton Benedito, afirma: a decisão de suspensão das divulgações dos resultados da PNAD contínua teve unicamente a finalidade de impedir que a população tivesse conhecimento da real conjuntura brasileira no que se refere ao nível de desemprego, em contradição com a propaganda do governo federal. E continua: a conduta do IBGE caracteriza flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais e legais da publicidade, impessoalidade, moralidade e acesso à informação. A pesquisa ampliada do IBGE sobre o mercado de trabalho, sem dúvida, tem o potencial de derrubar mitos disseminados pelo governo da presidente Dilma sobre o emprego no país. A retórica presidencial sofreu mudanças nos últimos tempos. Vejamos algumas dessas mudanças. No dia 29 de 1 de 2013, a presidente Dilma afirmava: nós hoje no Brasil vivemos uma situação especial. Nós vivemos uma situação de pleno emprego. O mito revisto. Dia 17 de 7 de 2013, a mesma presidente Dilma: nós chegamos próximos do pleno emprego. Então, não estávamos em pleno emprego. Depois, no dia 14 de junho de 2013, o Brasil é hoje um país que, em meio à crise econômica das mais graves, talvez a mais grave desde 1929, é um país que tem a menor taxa de desemprego do mundo. Depois, o mito revisto. Hoje nós temos uma das menores taxas de desemprego do mundo, no mesmo discurso. Ou seja, a contradição exposta no mesmo discurso. A pesquisa ampliada, que começou a ser divulgada neste ano, mostra a taxa mais alta de 7,1% na média de 2013 e, sobretudo, desigualdades regionais. No Nordeste, o desemprego médio do ano ficou em 9,5%. Em comparação com o resto do mundo, não há nada excepcional na taxa brasileira. É semelhante, por exemplo, à dos Estados Unidos, 6,7% em março, que os Estados Unidos ainda se recuperam de uma das mais graves crises de sua história. O desemprego no Brasil é menor que o de alguns países europeus, mas supera o de emergentes como Coreia do Sul, 3,9%, China, 4,1%, México, 4,7% e Rússia, 5,6%, além de ricos como Japão, 3,6%, Noruega, 3,5% e Suíça, 3,2%. Dados do IPEA mostram que o desemprego atual é semelhante, por exemplo, ao medido na primeira metade dos anos 90. Temos o menor desemprego da história, disse Dilma, no dia 23 de 12
de 2012. O mito não foi revisto. Se nós considerarmos aqueles que não procuram emprego, mas se encontram desempregados, chegamos a 38%. São 38% de brasileiros já na faixa etária destinada à busca do emprego. São 38% que estão sem ocupação definida, não possuem ocupação e não procuram emprego, por isso não constam das estatísticas do desemprego que são anunciadas pelo governo. É por isso que nós nos lembramos, senador Rubem Figueiredo, de Israel, que dizia: existem mentiras deslavadas e as estatísticas de Israel. Nós constatamos isso hoje. Nesse discurso que nós nos reportamos a pronunciamentos da presidente Dilma, nós poderíamos identificar as mentiras deslavadas e agora a estatística escondida, já que o nosso IBGE, recebendo ordens de natureza política, suspende a divulgação desta pesquisa PNAD contínua. Vamos abordar ainda outra faceta deste tema. O desemprego cai e gastos reais. Cai segundo as estatísticas, e os gastos reais com o seguro pago a desempregados, esses gastos crescem. Por conta do seguro-desemprego foram pagos recursos da ordem de 27,6 bilhões de reais em 2012. Por conta do seguro-desemprego foram pagos recursos da ordem de 31,3 bilhões em 2013. Portanto, de 2012 para 2013, tivemos um acréscimo de cerca de 4 bilhões. Por conta do seguro-desemprego, foram pagos recursos da ordem de 9,7 bilhões de reais até 17 de abril deste ano. Portanto, no início deste ano, 9,7 bilhões de reais. Aí há uma contradição gritante. A estatística oficial fala em redução do desemprego, mas os valores aplicados através do seguro-desemprego crescem, e crescem significativamente. Esse mistério, qual é o mistério do seguro-desemprego no Brasil? Nos últimos anos, o mercado de trabalho brasileiro tem mostrado um saldo líquido de contratações e uma diminuição da taxa de desemprego conforme as estatísticas oficiais. Esse fenômeno causa perplexidade até mesmo entre os especialistas. Ao se deparar com o questionamento como explicar esse padrão de crescimento do seguro-desemprego no Brasil, que cresce com a queda da taxa de desemprego e com os recordes sucessivos de formalização, o competente economista Manceto Almeida responde que isso não é uma pergunta simples de responder, mas ele explicita duas hipóteses. Primeiro, os dados de contratação da mão de obra do CAGED mostram de forma clara que há um aumento não apenas das admissões, mas também das demissões, apesar do saldo líquido ser positivo e crescente. Assim como a taxa de rotatividade da força de trabalho no Brasil é elevada, quanto maior a formalização, maior será os desembolsos do seguro-desemprego, meramente em virtude da elevada rotatividade da força de trabalho. Segundo, deve-se reconhecer que mais de 80% dos trabalhadores contratados no Brasil, segundo os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, ganham até 2 salários mínimos. E esses trabalhadores recebem pouco ou nenhum treinamento das empresas. Assim, quando o mercado de trabalho está aquecido, pode ser vantajoso para alguns desses trabalhadores forçarem sua demissão
receber o seguro-desemprego, FGTS, aviso prévio e proporcional de férias e depois voltar novamente para o mercado formal de trabalho. Essa hipótese foi originalmente levantada pelo professor José Márcio Camargo, da PUC, do Rio de Janeiro. E complementa o economista Mansueto: não há perspectiva de que os gastos com seguro-desemprego e abono salarial sejam reduzidos nos próximos anos. A única maneira de o governo reduzir a despesa com seguro-desemprego é aumentando os controles sobre o programa e exigir que os trabalhadores que recebem o seguro participem de cursos de treinamento ministrados, por exemplo, pelo Senai. No mais, há que se pensar em mecanismos que reduzam a elevada rotatividade da mão de obra brasileira. Relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional, com o resultado fiscal do governo, igualmente atribuem o aumento dos gastos com seguro-desemprego no Brasil à alta rotatividade do emprego, nas faixas salariais mais baixas. Ressalto fraudes no seguro-desemprego como um fator preocupante. Em apenas 3 operações da Polícia Federal sobre fraudes no seguro-desemprego entre novembro de 2012 e setembro de 2013, foi identificado o desvio de 56 milhões em pagamento de auxílios indevidos. A propósito, este é um tema que merece ser objeto de debate entre os candidatos à presidência da República, longe dos mitos e com os pés na realidade. Eu aproveito, senhor presidente, para complementar com mais uma história da contabilidade criativa, que é a forma de obscurecer a real situação. É a forma de obscurecer a real situação do emprego no país e também das contas públicas. Essa contabilidade criativa ganha contornos cada vez mais ousados. O governo da presidente vem adotando procedimentos para esconder a expansão da despesa pública, do déficit e da dívida governamental. A sociedade brasileira, grande vítima dos descaminhos da gestão econômica, já amarga no dia a dia o retorno da inflação. Em face da contabilidade criativa, os agentes econômicos, empresas, investidores, trabalhadores, perdem confiança nos números exibidos pelo governo e passam a ter maior incerteza quanto à real situação das finanças públicas. A frase de Disraeli se aplica com oportunidade neste momento de contabilidade criativa no Brasil. O novo malabarismo fiscal, expressão que moldura a editorial do jornal Estado de São Paulo nesta segunda-feira, consiste no adiamento dos repasses e pagamentos devidos, inclusive da área social, para evitar que os números comprovem a persistente deterioração da política fiscal e ampliem a desconfiança com relação ao governo da presidente que busca avidamente a sua reeleição. Nós não podemos esquecer que o governo da presidente Dilma já havia se utilizado desse estratagema nefasto no final de 2013, quando postergou os repasses do Sistema Único de Saúde para estados e municípios, vitais para o custeio da assistência médica à população. Agora, pasmem, senhores senadores, o governo estendeu a prática para a Previdência Social, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Bolsa Família e o programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo o levantamento realizado pelo jornal O Globo, na esfera da Previdência, o governo negociou com o Conselho Nacional de Justiça o adiamento para novembro dos pagamentos de precatórios, normalmente feitos em abril. O resultado só aparecerá em dezembro, depois da eleição presidencial. Portanto, é a estratégia de dourar a pílula em razão do pleito eleitoral que se avizinha. Estão sendo igualmente adiados os repasses para os bancos de aposentadorias de até um salário mínimo e para pagamento do Minha Casa, Minha Vida. Tudo em nome da eleição de outubro. Os pagamentos devidos
mas adiados já somam 10 bilhões de reais. Vale tudo, todos os malabarismos possíveis e imagináveis para alcançar a meta de superávit primário, que em fevereiro foi revista para 91,3 bilhões, ou 1,9% do PIB, projetado para 2014. Era de 2,1% do PIB. A propósito, a meta de superávit primário fica a cada dia mais distante. E há um outro tormento, senhor presidente. Este ainda mais grave porque certamente assalta as famílias brasileiras de baixa renda. A inflação. Nesse contexto, o governo da presidente Dilma vem sendo leniente com a inflação, que já se projeta em mais de 9% no setor de serviços. Alimentos subiu em média de 2011 para cá, no geral, 9,2%. A alta acumulada dos serviços no primeiro trimestre em educação, cursos regulares, foi de 8,52% para 7,53% em 2013. A taxa acumulada em 12 meses de inflação de 6,15%, variação prevista para meses à frente e que se apresentou no mês de março, já é um dado muito preocupante. Como alerta o especialista, devemos considerar também que na composição da inflação existem partes muito altas, mais da metade acima de 8%. Não é alentador o cenário de um governo que resiste aos cortes de despesas e faz projeções superdimensionadas das receitas e subdimensionadas dos gastos e, por fim, negligencia com a inflação. Sem dúvida, o governo deve reformas essenciais ao povo brasileiro. Essas reformas foram ignoradas ao longo do tempo em razão do imediatismo governamental ou da incapacidade de gestão que é consequência do modelo adotado de composição que atende aos interesses da imensa base aliada num verdadeiro balcão de negócios. É evidente que, além de aumentar despesas com a criação de paralelismos dispensáveis, de superposição de ações, gastos crescentes de custeio, comprometendo a capacidade financeira de investir em setores fundamentais para o povo brasileiro, além desta questão de conteúdo, que é a consequência do modelo que tem que ser combatido, modelo que tem que ser substituído. Além disso, há também como consequência do modelo a incompetência de gestão. Sem dúvida, um dos mais fracos governos em matéria de gestão administrativa que tivemos na história desse país. Talvez o mais fraco de todos. O povo brasileiro não merece um ministério composto partidariamente, atendendo a interesses partidários que muitas vezes não se compatibilizam com a necessidade da eficiência de gestão e, sobretudo, do comportamento ético na administração da coisa pública. É evidente que as consequências estão aí. O desemprego é evidente que não é aquele apontado pelo governo, e eu não quero nem fazer referência, senador Rubem Figueiredo, a esses desocupados que não constam das estatísticas, que chegam a 38% da força de trabalho nacional, ou seja, mais de 60 milhões de trabalhadores. Não me refiro a isso, estou me referindo apenas aos números estatísticos que estão sendo confrontados nesse momento ou estão sendo colocados na clandestinidade com a suspensão do anúncio da pesquisa PNAD contínua. E a questão da inflação, que é um tormento para a vida dos brasileiros, mas que está aí presente e está sendo também, de certa forma, fraudada nos seus números aflitivos através desse malabarismo da contabilidade criativa, de um lado, e de outro lado também em relação
ao déficit público, às contas públicas, o malabarismo fiscal. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Meus cumprimentos a Vossa